Como vocês sabem, no início do semestre, o Hospital de Clínicas disponibiliza essa atividade. Nós temos um espaço com muita honra, utilizamos o espaço dos Grand Rounds para que nós pudéssemos ter a aula inaugural da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, essa é a razão pela qual estamos aqui. Quem vai fazer a apresentação, a introdução, enfim, e apresentar a professora Maria Inês Schmidt é o professor Mauro Shepelevski, diretor da Faculdade de Medicina. Eu só queria aproveitar e fazer o registro aqui da presença do professor Manfroy, nosso ex-diretor da Faculdade de Medicina, entre outros professores aqui presentes, e dizer que nós, em nome do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, estamos muito satisfeitos com a possibilidade de termos mais uma aula inaugural da Faculdade de Medicina no espaço dos Grandes Rounds. Então, com muita satisfação, a gente vai ter a oportunidade, então, de contar com uma exposição, como sempre, brilhante da professora Maria Inês. E eu queria, então, passar a palavra para o professor Mauro, vai fazer a introdução do tema e, enfim, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, professor Ricardo. Para nós, da Faculdade de Medicina, é sempre uma satisfação iniciarmos mais um ano letivo. O início do ano letivo se reveste de uma série de atividades de recepção aos calouros. De uma forma bastante madura, os nossos novos alunos têm participado de um conjunto de ações na sua recepção, que me parece que são bastante maduros e bastante adequados para o cenário do ensino médico brasileiro. Entre essas atividades está solenemente essa aula inaugural, cujo palestrante é escolhido pelo Conselho da Unidade da Faculdade de Medicina, sugerido então por alunos, professores e funcionários. E esse momento, em geral, faz com que o Conselho escolha professores que tenham contribuições significativas do cenário do ensino médico e na trajetória da Faculdade de Medicina. Nesse semestre, nós temos, então, no dia de hoje, a satisfação de poder receber a professora Maria Inês Schmidt. A professora Maria Inês Schmidt é professora do Departamento de Medicina Social e certamente se inclui entre os grandes talentos que fazem o sucesso da nossa casa. A professora Maria Inês recentemente produziu, junto com o seu grupo, um trabalho muito significativo de trazer para Porto Alegre um Congresso Mundial de Epidemiologia. Lidera um grupo de pesquisa extremamente importante que captou recursos de pesquisas nacionais e internacionais e traz para Porto Alegre a liderança da pesquisa numa série de áreas de conhecimento. E, em função dessas ações, recentemente foi incluída nos mais importantes pensadores brasileiros, fazendo parte da Academia Brasileira de Ciências, o que para nós também é um grande orgulho. É a partir de um perfil acadêmico, então, de uma trajetória longa de contribuições de identidade com a nossa casa, que nós temos a satisfação de receber a professora Maria Inês numa solene aula inaugural do semestre letivo de 2009-1. Certamente, hoje, um dia como hoje, muitas pessoas poderiam convidar a senhora, professora. Com certeza a senhora poderia estar hoje abrindo o semestre letivo de uma série de instituições no país e, com muita honra, essas instituições receberiam a senhora. Mas, para nós, a honra maior é exatamente essa, é poder ter uma pessoa com o seu perfil, com a sua longa trajetória, com todas as contribuições que a senhora tem e ainda muito terá, né, para nos oferecer, se envolvendo no ensino de graduação, pesquisa, extensão e com todos esses outros aspectos que eu comentei. É importante registrar a vocês, novos alunos, a presença aqui de professores aposentados, nosso ex-diretor, o professor Manfroy, várias lideranças aqui do ensino e também das atividades do Hospital de Clínicas nessa sessão de hoje. Eu convido, então, a professora Maria Inês a iniciar a sua atividade.
Meus queridos colegas e amigos que me introduziram para essa sessão solene, queridos professores Manfroy e Achuti, em quem eu cumprimento todos os meus demais colegas aqui presentes, meus muito queridos alunos desta Faculdade de Medicina. O tema O Médico e a Medicina, Sonhos e Realidades, permite uma série de reflexões que eu considero extremamente importantes nesse dia tão importante para vocês hoje. E eu gostaria de traçar alguns desses aspectos ao longo da minha apresentação. O prédio da Faculdade de Medicina, à esquerda, no topo superior, onde ela começou, e o prédio onde vocês vão encontrar a sua faculdade hoje. Eu vou começar contando um pouco da minha história. Eu decidi que queria ser médica em 1964, na 4ª série ginasial, quando eu tinha 14 anos. Era, então, quando se decidia cursar o científico, o clássico, os 2 cursos que nos preparavam para a universidade, ou o curso normal ou técnico, que eram cursos profissionalizantes. O normal era essencialmente cursado por mulheres. A primeira coisa que eu ouvi foi o seguinte: mulher na medicina? Como nós estamos na semana dedicada à mulher, eu acho que nós relembrarmos alguns aspectos da história da mulher na medicina, no Brasil em particular, pelo pouco tempo que temos hoje, eu acho que é bastante importante. Até 1879, as mulheres eram proibidas de frequentar as faculdades de medicina no Brasil. Embora na Europa e nos Estados Unidos exemplos isolados acontecessem, quase sempre acompanhados de um preconceito muito grande, que levava, na maior parte das vezes, as mulheres a desistirem do curso. No Brasil, isso era terminantemente proibido. Houve uma mulher chamada Maria Augusto Generoso Estrela, que, desde criança, era muito ousada, muito inteligente e, dizem, muito bonita. Essa mulher convenceu seu pai, que a amava muito, depois de ter lido no jornal que havia uma faculdade em Nova York que recebia bem as mulheres, ela convenceu a cursar a Faculdade de Medicina em Nova York. Em 1879, ela se formou, mas vejam bem, ela não recebeu o diploma, porque faltavam 2 anos para ela alcançar a idade mínima para poder receber o diploma. Então, ela ficou por mais 2 anos em Nova York. Ela foi a oradora da turma, e ela recebeu medalha de ouro pelo melhor desempenho durante o curso e por sua magnífica tese dedicada a moléstias da pele. Dizem que, embora sendo muito bonita, muito cortejada, ela nunca se casou. E eu acho que vocês vão compreender parte disso logo depois. A luta de Maria Augusta para se manter em Nova York durante aquele período sensibilizou Dom Pedro II, porque então ele se convenceu de que sim, as mulheres estavam aptas a frequentar o ensino superior. Assim, ele apoiou a reforma Leôncio de Carvalho, que permitiu que as mulheres cursassem a Faculdade de Medicina no Brasil. E o que é que aconteceu na década a seguir? Poucas mulheres se aventuraram. As 2 escolas de então, a da Bahia e a do Rio de Janeiro, aceitaram mulheres. Muitas não se formaram. Na Gazeta Acadêmica, a revista que ainda existe hoje na Faculdade de Medicina da Bahia, surgiu um texto que apresentou 2 pontos de vista que eu quero mostrar para vocês. O primeiro ponto de vista está sumarizado neste slide. O cérebro pequeno das mulheres não poderia conter as intricadas joias das verdades médicas. Um estudante do 5º ano afirmou que as mulheres seriam corrompidas nas ruas e, se quisessem ser médicas, não deveriam casar. Deveriam contribuir em casa para aumentar o número de cidadãos brasileiros. O outro lado
da questão, como é que ele era colocado. Algumas mulheres, mesmo com ser pequeno, poderiam dominar assuntos científicos. Vejam a nota de exceção. Algumas mulheres teriam essa capacidade. Algumas mulheres marcou a vida das primeiras mulheres que cursaram a faculdade de medicina. Elas se sentiam com um peso, uma carga muito grande de que elas teriam que ter uma vida extremamente difícil, e muitas delas, inclusive, não podendo casar. Vejam bem, a primeira mulher que se formou no Brasil era gaúcha. Era gaúcha de Rio Grande. Seu nome era Rita Lobato Velho Lopes. Ela iniciou seus estudos médicos no Rio de Janeiro, mas se mudou logo depois para a Bahia, onde ela completou seu curso em 87, com 21 anos. Ela foi a segunda mulher latino-americana a obter o diploma de médica, após defender tese sobre a operação cesariana. Um tópico muito frequente entre as primeiras mulheres médicas. Ela exerceu medicina no Rio de Janeiro, depois ela veio para Porto Alegre, mas ela se estabeleceu mesmo em Rio Pardo, onde ela exerceu a medicina entre 1910 e 1925. As dificuldades foram muitas. Quem tiver interesse, recomendo que leia sobre o assunto. Ela parou de clinicar em 25 e ela foi eleita vereadora em 1935, onde ela exerceu seu mandato até a implantação do Estado Novo em 37, 2 anos depois, que fechou as câmaras municipais. Ela passou o restante da sua vida na estância de Capivari, em Rio Pardo, morrendo em 54, com 88 anos de idade. Notem bem, as 3 primeiras mulheres a concluir o curso médico no Brasil foram gaúchas. Rita Lobato, que eu já apresentei a vocês, Ermelinda Lopes de Vasconcelos, que era natural de Porto Alegre, e Antonieta César Dias. Ermelinda Vasconcelos também dedicou-se à obstetrícia. Ela chegou a ter uma grande clínica no Rio de Janeiro. Por ocasião de sua formatura, ela mereceu uma crônica do historiador Silvio Romero sob o título Machona, que continha as seguintes palavras: "Esteja certa, doutora, que os seus pés de machona não pisarão o meu lar." Tempos depois, a doutora Ermelinda foi chamada para fazer o parto da mulher de Silvio Romero. Na ocasião, ela teve o prazer de mostrar-lhe o recorte de jornal que guardava consigo com a referida crônica. Nos anos 60, quando eu tomei a decisão de ser médica, poucas mulheres faziam medicina. Um ditado comum nos anos 60 era o seguinte: Deus disse, queres ser feia? Vai para a medicina. Isso foi contradito belamente pela glamour girl chamada Temis Reverbel, professora desta faculdade, que ingressou em 1958 e se formou em 1964. E vocês terão o prazer de conhecê-la. Muitas gaúchas, a partir de então, seguiram o seu exemplo, com mais tranquilidade. O conselho, se for médica, não se case, continuava. Foi o que eu ouvi de professores, médicos e amigos no momento em que eu decidi ser médica. Com esse contexto, vocês podem entender a situação de uma mulher que decidia ser médica. A maioria das pessoas não acreditava em seu futuro. Eu tive uma particularidade. O meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe tinha 33 anos, e ela se viu levada pela vida a criar 2 filhas com o salário de uma professora. Então, ela tinha uma preocupação maior ainda. Ela tinha medo de que, ao fazer o curso científico para poder ir para a faculdade de medicina, eu não teria uma profissão se eu desistisse da minha carreira de médica. Então, ela exigiu que eu fizesse o normal, que era o curso que a maior parte das mulheres faziam naquela ocasião. Então, o que eu fiz? Eu fiz os 2, o curso normal e o curso científico, que eu terminei, então, em 1967. Em 1968, eu tive o prazer imenso de estar sentada numa sala de aula, como vocês hoje, ouvindo a aula inaugural do curso que eu realmente sonhei fazer e que eu consegui concluir em 73. Mas qual era o meu sonho? Eu não lembro bem.
A primeira vez que eu comecei a analisar essa questão foi bem mais tarde, quando eu tive que escrever sobre isso para um comitê de seleção para o meu doutorado. O que eu descobri naquela ocasião? Que eu queria entender por que as pessoas adoecem e como se pode tratar ou evitar esse problema. Eu acredito que entender por que um câncer matou meu pai aos 35 anos, quando eu tinha 10 anos, deve ter contribuído muito para isso. Eu tinha uma vontade de ajudar a reduzir o sofrimento da doença dos outros. De novo, o sofrimento de meu pai e o papel desempenhado por todos que o atenderam deve ter contribuído para isso. E eu tinha uma vontade imensa de melhorar o mundo. Lembre-se, nós estávamos nos anos 60. Modelos de médico influenciaram minha decisão. Eu adorava ler biografias. E a biografia de Pasteur me influenciou muito. Eu tinha uma admiração imensamente grande pela repercussão de seus achados. Oswaldo Cruz era muito conhecido já naquela época e havia uma escola em Novo Hamburgo que se chamava Oswaldo Cruz. De uma certa forma, eu fiz alguma associação também com Oswaldo Cruz. É interessante, quem tiver interesse em ler a biografia dele, as coisas que ele fez foram extremamente importantes dentro do contexto que nós vamos falar hoje. Eu tinha uma vontade de ajudar a reduzir o sofrimento da doença dos outros. E aqui eu acredito que a biografia de Albert Schweitzer, que eu li 2 vezes, me influenciou muito. Um pouco mais tarde, eu acredito que 1 ano ou 2 anos depois, eu já estava cursando o científico, começou a ter um seriado na televisão, eu acho que a maioria de vocês talvez não tenha visto, de Marcus Welby, que era um modelo de um médico muito sensível. Eu acredito que talvez vocês, hoje, pela mídia, tenham visto outros médicos que podem ter influenciado um ou outro nessa questão. Eu tinha uma vontade imensa de melhorar o mundo e, de uma certa forma, eu via no médico um papel muito grande para trabalhar com essa meta. Sintetizando isso, talvez o médico transformador, o médico cientista político. E aí eu acho que Albert Schweitzer provavelmente tocou fundo no meu coração. E o sonho de vocês? Quem já esclareceu a si mesmo por que escolheu ser médico? Cada um de vocês tem uma história e um sonho. Mesmo que ele ainda pareça nebuloso, a determinação de vocês deve ter sido tão grande ou maior do que a minha. Afinal, hoje, passar na medicina é uma glória. De uma forma ou outra, um ou mais dos meus sonhos também norteou vocês na busca desta faculdade de medicina. E aí eu gostaria de apresentar alguns novos modelos. Aqui, o do Bernard Long, um grande cientista. Eu conheci pela primeira vez os escritos de Bernard Long através do meu querido amigo, colega aqui, professor Achuti. Ele, como mostra a figura, foi uma das pessoas responsáveis por montar o modelo de desfibrilador que pode ser usado de uma forma simples e prática na ressuscitação cardíaca, que foi uma revolução, certamente, no século passado. Mas ele não é apenas, desculpe, um cientista. Ele é um médico humanista, sensível e solidário. Leiam com atenção agora o que ele diz no prefácio do seu livro, The Lost Art of Healing, Practicing Compassion in Medicine. Sinto-me extraordinariamente privilegiado de ser médico. Afinal, o médico tem um lugar na primeira fila de um espetáculo teatral sem igual. Embora a arte imite a vida, não chega a seus pés. O médico é um espectador de um amplíssimo panorama de eventos, que espelha a história social e cultural de uma época. É raro obter permissão de ter uma visão tão íntima como essa. Nenhum prazer pode comparar-se à alegria de auxiliar outros seres humanos a garantir e prolongar a vida. Fica óbvio a sensibilidade deste homem. E Bernard Long foi também um ativista, ativista transformador
e político. Em 1960, ele fundou a Physicians for Social Responsibility. Mais tarde, ele foi cofundador da International Physicians for the Prevention of Nuclear War, que em 1985 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Fundou também Satalife e Procor, que muitos aqui em Porto Alegre acompanham, o Procor, que fornece informações sobre saúde e assistência a países em desenvolvimento. Mas qual é a realidade que vocês vão trabalhar agora, no século XXI? É importante nós imaginarmos um pouco a história da sociedade. Eu não vou muito longe, porque a gente não tem tempo, mas vamos para o século XIX, onde surgiu a teoria microbiana, onde começou a se fazer o controle efetivo de epidemias, e aqui eu vou ilustrar John Snow, considerado o pai da epidemiologia. Surgiu o método numérico e o nascimento da epidemiologia. Foi inventado o raio-x, que depois deu uma das revoluções da primeira metade do século XX, porque permitiu olhar para dentro do corpo vivo. E a medicina do século XX teve inúmeras revoluções. A insulina, por exemplo, em 1922, eu não poderia deixar de citar, eu fiz formação endocrinológica, ela foi uma revolução. As pessoas, a partir do uso da insulina, quem tinha diabetes tipo 1, que morria em pouco tempo, depois do diagnóstico, passaram a sobreviver e hoje tem uma duração de vida muito próxima das pessoas sem diabetes. As sulfas, em 1935, a penicilina, em 1941, foi a grande revolução da clínica, do atendimento clínico logo depois. A cirurgia cardíaca e todas as suas repercussões com os avanços da cirurgia. A pílula anticoncepcional, sem comentários sobre seu papel também revolucionário no mundo do século XX. E aqui eu tenho um slide que nós criamos a partir de um capítulo do livro do Rise and Fall of Modern Medicine, onde ele imagina a seguinte situação. Um clínico que, em 1930, começa a sua vida clínica e ele olha um famoso texto de medicina, que alguns de vocês vão acompanhar, que é o texto do Cecil. Então, ele pegou o texto do Cecil daquele ano e olhou e viu que ele tinha mais ou menos 10 a 12 remédios que, de fato, eram efetivos. Então, o arsenal terapêutico dele era muito pequeno. E ele começaria a sua clínica em 1930. 30 anos depois, em 1960, ele teria aprendido muita coisa, teria muita experiência e teria o mesmo livro, mas numa edição mais moderna, né, esse livro do Cecil. E aí ele teria à disposição mais de 2.000 remédios, pelo menos, entre aspas, chamados, que eram eficazes no tratamento das doenças. Então, vocês imaginam que isso foi uma revolução fundamental que aconteceu na segunda metade do século passado, e que teve influência muito grande, inclusive, na forma da gente montar um currículo médico. Como é que a gente ensina um médico a tomar decisões importantes nesse contexto? A imagem na medicina foi outra revolução tecnológica. Vocês veem que, quando eu estudei medicina, eu achava o raio-x uma coisa extremamente inovadora. As imagens hoje são muito mais precisas, né? Elas dão uma dimensão diagnóstica realmente muito melhor. E eu não tenho tempo para trabalhar com toda a revolução tecnológica que entrou na medicina no século passado. Mas o que eu quero fazer é uma reflexão sobre como nós vamos lidar com isso no século XXI. A realidade da medicina tecnológica hoje e amanhã é que ela causa um dilema a todos, ao médico, aos professores da Faculdade de Medicina e aos alunos que tentam aprender tudo isso. Porque, se, por um lado, nós temos muita tecnologia para diagnosticar e tratar, essa tecnologia nos distancia das pessoas. Todas aquelas ferramentas que o médico usava antes disso eram ferramentas que aproximavam o médico do paciente. Ele tocava mais, ele escutava mais, ele pensava junto mais para poder fazer seus diagnósticos, seus tratamentos. E aí a história do paciente hoje, comparado com toda essa tecnologia, ela parece uma coisa frouxa, confusa, subjetiva e, às vezes, até irrelevante. Ela toma tempo e requer muita habilidade. Então,
o que é que a gente ensina e o que é que um médico hoje adota em relação a isso? O Bernard Long discute isso nesse mesmo livro, mas hoje nós temos outros livros que vocês podem ler bastante, inclusive, que vocês podem ler sobre esse tema. Mas isso se criou um grande dilema no ensino médico. O ensino da tecnologia, que cresce diariamente, o ensino de habilidades do médico humanista tradicional, e onde está o balanço disso? E quais são os métodos pedagógicos para se alcançar esse balanço? Eu queria apenas chamar a atenção de um texto que eu tirei também do livro de Bernard Long, e que eu encurtei um pouco aqui, mas que eu acho belíssimo para a gente entender alguma coisa. Ele foi escrito pelo ensaísta Anatole Boyard, antes de morrer por câncer de próstata. Ele disse: eu não exigiria muito tempo do meu médico. Desejaria que, por um breve instante, ele se ligasse a mim, explorando a minha alma, assim como o meu corpo, para então entender o mal que me aflige, pois cada indivíduo adoece à sua maneira. E o conceito de centrar o atendimento na doença transforma as pessoas em iguais. E a doença é o paradigma do atendimento. Assim como me pede exames de sangue e dos ossos do meu corpo, desejaria que meu médico me examinasse considerando o meu espírito, tanto quanto a minha próstata. Sem um reconhecimento desses, não sou mais do que a minha própria doença. Então, muitas coisas têm surgido sobre isso, inclusive um paradigma da medicina centrada na pessoa. Vocês vão ter oportunidade, nos próximos 6 anos, de ouvir sobre tudo isso. E a realidade das doenças no século XX. Os países desenvolvidos mudaram o seu perfil de doença no século passado. As doenças infecciosas e carenciais, que eram as mais comuns causas de mortalidade, se reduziram. Isso foi um reflexo de intervenções sociais, clínicas e de saúde pública, muitas já iniciadas no século XIX, mas intensificadas no século XX. As doenças crônicas, o excesso de peso aumentaram, fruto de mudanças demográficas, comportamentais e ambientais. Isso é chamado de a transição epidemiológica e nutricional. Para entender o que está acontecendo, o Bruce Duncan, meu marido, e eu temos trabalhado nos últimos 10 anos num conceito de um paradigma de sobrevivência. Esse paradigma ele é compartilhado com muitas pessoas ao longo desses 10 anos, em várias instituições do mundo, e ele parte do seguinte princípio, de que aquela reação do sistema imuninato que nos leva a um estado de prontidão frente a um estresse agudo, e esse estresse agudo pode ser, por exemplo, uma fera na selva, né? Pode ser uma infecção numa cidade, ele nos leva a um estresse agudo. E esse estresse agudo ajuda o nosso corpo a atacar a doença. Então, é o nosso corpo nos ajudando a curar uma doença, digamos assim. Cessado essa prontidão, a gente volta a um sistema de calma. E, como endocrinologista, eu não posso dizer que a insulina é um grande hormônio marcador desse processo de calma. E o sistema imuninato é o grande marcador desse sistema de prontidão. Mas o que aconteceu no século XX? Esse estresse agudo se transformou num estresse crônico. Nós temos um estresse crônico para lidar. Nós temos baixa atividade física, nós temos excesso de ingestão alimentar e composição absolutamente inadequada dos nossos alimentos. Para citar apenas 2 ou 3 desses nossos estresses. Eu não vou entrar em mecanismos aqui, mas eles causam exatamente aquelas coisas que estão associadas aos quadros teóricos do desenvolvimento das doenças crônicas. E vocês vão ter tempo ao longo da faculdade para entender isso com mais detalhe. Do século XX para o século XXI. O perfil de doenças no mundo está mudando em uma velocidade assustadora, especialmente nos países de baixa e média renda. Quem nos diz isso é a OMS em 2005. Então, no século XX, nós começamos com os países desenvolvidos. Agora, quem nos conta é a OMS, esse é um problema dos países de baixa e média renda. São as epidemias das doenças cardíacas, cerebrovasculares, do câncer e de outras doenças crônicas, que no futuro próximo serão as maiores responsáveis pela mortalidade e incapacidade.
Nós temos que nos preparar para isso. Prevenção e tratamento dessas doenças é muito mais complexo que das outras, que com a tecnologia e com as mudanças sociais se conseguiu minimizar. Não se conseguiu impedir que elas acontecessem, como vocês vão ver também ao longo da faculdade. A OMS mostra que no mundo, em 2005, 30%, lá no topo esquerdo, 30% das mortes podia ser explicado por aquelas doenças infecciosas, maternas, perinatais e deficiências nutricionais. E à direita, eu sumarizei as crônicas, em 60%. E a diferença para chegar aos 100% é o que está chamado de injúrias, 9%, e que são as causas externas, os acidentes, entre outros. No Brasil, esses números já são mais próximos dos países desenvolvidos. Vocês vejam que as não transmissíveis são 74%, e as infecciosas maternas, perinatais e nutricionais, 13%. Essa estimativa veio da soma daqueles anos ali, 2002, 2013 e 2004, para ter uma aproximação melhor. Ou seja, nós estamos, de fato, dentro dessa transição epidemiológica e nós precisamos organizar para isso. Essa é a realidade que vocês vão viver. Isso é chamado por carga dupla dos países em desenvolvimento. Nós temos a carga das doenças crônicas e nós temos a carga daquelas doenças que, em teoria, teriam sido debeladas. Nós temos uma carga dupla para lidar em nossa sociedade. Vejam, por exemplo, a mortalidade infantil, a sua queda de 96 a 2005 no Brasil. Caiu de cada 1.000 crianças que nasciam em 96, 33 morriam antes de completar o primeiro ano de vida. Em 2005, havia uma redução para um número de 21. Esse gráfico é muito bonito, porque ele desce, né, de uma forma bastante pronunciada. Mas é importante deixar claro para vocês que, dentro deste país que nós vivemos, nós temos muitos Brasis. E as realidades são diferentes. Essa queda não é uniforme. E o trabalho para reduzi-la tem que levar em conta essas desigualdades. Em função dessa dupla carga e desse ônus que o mundo terá no nosso novo século e no novo milênio, ao entrar no século, nesse novo século, nesse novo milênio, foi feita uma declaração do milênio pela Organização das Nações Unidas, chamadas as metas do milênio. E aqui eu tenho as 8 metas estabelecidas e pactuadas pelos países que compõem esse nosso planeta. Erradicar a pobreza extrema e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater HIV, AIDS, a malária e outras doenças. Nestes 6, eu já coloco para vocês que a África é uma exceção naquele cenário. Realmente, o grande ônus da mortalidade lá está em HIV, AIDS e essas outras doenças que cabem aqui no número 6. E aqui cabem todas aquelas que a gente chama de emergentes e reemergentes e outros nomes mais, que são aquelas que deveriam ter ido embora, não foram, né? Ou voltaram, e até algumas novas. 7, garantir a sustentabilidade ambiental, e 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Por que eu li essas 8 metas? Porque é preciso entender que a construção da saúde não é apenas pelo setor saúde. Ela passa por vários setores fora do setor saúde. E aqui está o exemplo. E aí eu gostaria de chamar a atenção a vocês de uma professora desta faculdade, eu já falei na professora Temes, agora vou falar na professora Elza Giuliani, que saiu o ano passado daqui da faculdade para estar ajudando o Ministério da Saúde nesta meta de reduzir a mortalidade infantil no Brasil, levando em conta as desigualdades regionais. Aqui está a foto dela. E esse próximo slide eu pedi emprestado para ela de uma apresentação que ela fez no Congresso de Epidemiologia Mundial, que aconteceu ano passado, em outubro, que já foi mencionado.
Aqui nós estamos, e esse é o cenário brasileiro. O Brasil atingirá a meta do milênio em 2012. A região Nordeste será a primeira a atingir a meta, enquanto que a região Norte só atingirá a meta em 2018. Mas nós estamos trabalhando duramente para alcançar essa meta. Vocês sabem que a nossa Constituição brasileira diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário à ação e serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Uma estratégia que foi colocada pelo nosso Ministério para alcançar essa meta é o Programa de Saúde e Família. Ele começou timidamente em 91, com um programa de agentes comunitários de saúde, a partir da experiência do Nordeste, no Ceará. Em 94, teve um início como um projeto governamental que objetivava, na ocasião, racionalizar os gastos com saúde, que já se antecipava seriam imensos, com acesso universal e garantindo atendimento às doenças crônicas, cujo tratamento é muito, realmente, oneroso ao sistema de saúde. E também para diminuir a demanda por especialistas e racionalizar o uso da tecnologia, das referências e da hospitalização a essas doenças. Por quê? Porque, até então, tudo isso era atendido apenas por especialista. Já se dizia antes que o médico geral deveria fazer isso, mas isso não ocorria no Brasil, até porque não existia esse médico como tal, ou como um modelo de atendimento. Em 2006, foi feito um pacto pela saúde, e o PSF passou a ser um projeto estruturador da atenção básica no Brasil. Isso aqui mostra, entre os mais de 5 mil municípios no Brasil, como é que era a cobertura do PSF em 98, no topo superior, no topo esquerdo, e como isso mudou. Se vocês veem que o branco é zero de cobertura, como era comum em 98, e o azul escuro, né, os azuis mais escuros, que são as altas coberturas, como está o Brasil hoje, em 2008. Então, a realidade que vocês vão trabalhar é mais ou menos essa, e vocês vão aprender a ser médicos nesta FAMED. Esta, eu quero dizer para vocês, é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Vocês vão se sentir muito felizes de aprender a ser médico nesta instituição. Vocês encontrarão aqui os meios de transformar os seus sonhos todos em realidade. Vocês têm um currículo que prevê essa situação. Vocês têm um corpo docente altamente qualificado. Eu já citei alguns, eu lamento não poder citar todos os outros. E vocês têm um hospital de excelência, que realmente é conhecido em todo o país, e mesmo fora do país, pela excelência e qualidade de seu atendimento. Eu estou mostrando aqui a foto. Eu tenho um livro de Cambridge sobre a história da medicina que tem fotos lindas, mas esta foto é de um professor de vocês atendendo num domicílio um doente, o professor Mário Tavares. Eu trouxe essa foto, ela saiu na Veja, porque eu acho uma foto realmente muito bonita. Ela mostra aquilo que o Lone explica tão bem, que é the lost in trust. A confiança perdida que se tem na crise da medicina, onde a gente não consegue ainda fazer um balanço adequado entre tecnologia e a sensibilidade do médico no trato com os seus doentes ou pessoas, como vocês talvez possam adotar no futuro. Um médico cientista, vocês vão encontrar muito nesta faculdade de medicina. Existe uma pujança de pesquisa nesse complexo FAMED HCPA. Nós temos 9 programas de pós-graduação, e nós tivemos, apenas para testar um pouco disso, nós tivemos, no ano passado, um ingresso de 30 milhões para grandes projetos de pesquisa neste complexo de ensino e pesquisa que vocês vão estar vivendo. Apenas para citar um deles, é o IATS, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo objetivo é fazer avaliação de tecnologia em saúde,
coordenado pelo professor Flávio Fux, aqui presente, com a colaboração de muitos professores desta faculdade e com colaboração de várias instituições do Brasil. Ele é o primeiro instituto que está sendo feito com o objetivo de fazer a avaliação das tecnologias que estão sendo colocadas para a avaliação de sua incorporação e manutenção dentro do SUS. O primeiro instituto com esse fim é este, mas ele entregará uma rede brasileira para avaliação de tecnologia em saúde, que será e já está sendo criada pelo DECIT, no Ministério da Saúde. E o fim máximo é qualificar o atendimento no SUS. Eu desejo profundamente que os anos de 2009 a 2015, nesta casa, sejam os melhores de suas vidas, e que, ao se formarem em 2015, as metas do milênio tenham sido alcançadas. Como LOM, sinto-me privilegiada por ter me tornado médica. Extraordinariamente privilegiada por ter sido escolhida para lhes falar nesse dia tão importante, quando vocês são formalmente acolhidos por essa casa e começam a aprender a ser médicos. O meu depoimento foi de uma médica, endocrinologista, epidemiologista, esposa, mãe e cidadã muito feliz. Muito obrigada. Leiam, leiam muito. Cultivem sua sensibilidade. Sejam cientistas e artistas. Busquem a excelência com prazer, sempre. Amem sua faculdade e seus colegas. Essas boas lembranças da faculdade os acompanhará ao longo de sua vida. Muito obrigada. Em nome da comunidade, só me resta agradecer esse momento de grande vibração e alegria que nós acabamos de presenciar e deixar à disposição de vocês o microfone do meio aí para comentários e avaliações e outros, eventualmente manifestações da plateia. Leva o microfone para a professora Tânia Furlaneta ali, por gentileza. Tá. Agradecer ao Mauro a iniciativa de ter convidado a Marinês, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais ilustres dessa faculdade. Te dizer que eu sou uma pessoa de muito pouco elogiar, e é uma coisa muito real isso, esse sentimento que eu tenho de que tu tiveste um papel importante no transformar essa escola, que eu te vi chegando, vi o surgimento da linguagem epidemiológica, vi o papel modificador de fazer com que as pessoas aprendessem a lidar com os dados de uma maneira, com este approach. Então, assim, agradecer ao Mauro, acho que foi muito bonita a conferência, acho que é uma coisa inspiradora. Te considero uma pessoa muito bem realizada e acho que tu tens razão de estar feliz e acho que tu tens muito ainda a contribuir para a nossa faculdade. E funciona como um exemplo de uma das coisas que os nossos alunos provavelmente vão ter oportunidade também de fazer, que é de se tornar professores, que aí realmente a gente contribui para a transformação das pessoas e de maneira direta do meio em que a gente vive. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Marinês. Só um registro, a escolha do professor para ministrar essa aula inaugural é uma decisão do Conselho da Unidade da faculdade, onde participa todo o conselho, todos alunos, professores, funcionários, etc. Então, parabéns para o Conselho. Tá? Obrigado. Senhora Marinês, um comentário adicional? Bom, os meus amigos e colegas sabem todos que eu sou um conversador incoercível, mas estava me segurando ali porque eu estava com dificuldades emocionais, de dizer. Né? Mas eu tenho feito exercício de controle de emoções. Né? É bom viver,
É bom ter emoções fortes como essa. Maria Inês, muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Acho que para a plateia que inicia, professor Manfroy, enquanto o professor Manfroy vai ao microfone, eu estava lembrando aqui com a professora Maria Inês, para vocês que estão ingressando na faculdade agora, nessa lembrança da mulher, né? Já na primeira turma de formandos aqui na faculdade, a gente teve uma mulher que colou o grau em 1904, chamada Alice Meffer, que exerceu a medicina depois no interior do estado. E o trabalho de conclusão dela, quando ela, naquela época existia um trabalho de conclusão, né, para ser doutor, tinha que se apresentar um trabalho de conclusão, era sobre, em 1904, ele está disponível no Museu da Medicina do Rio Grande do Sul e em PDF na biblioteca da faculdade, e o exemplar original também, diga-se de passagem, pode ser consultado. Era sobre o hemograma da amebíase na infância. Essa mulher estudou mais de 100 pacientes com amebíase na infância, e quando ela se formou, o trabalho já tinha sido apresentado num congresso internacional em Buenos Aires e publicado numa revista brasileira de saúde pública. Então, assim, na primeira turma de formandos da faculdade, já tinha uma mulher que, quando concluiu o curso, já tinha apresentado o seu trabalho no Congresso Internacional e publicado o seu trabalho de conclusão, né? Então, quando a gente fala para os alunos, né, sobre questões, modelos, etc., num momento em que a mulher não tinha direito civil, não tinha direito a votar, não tinha direito a nada, né? Em 1904 não era muito diferente do que tu citasse ali, né? Então, é uma coisa muito, muito importante na nossa trajetória, que é a trajetória da mulher no nosso microcosmo, aqui, Faculdade de Medicina, onde está incluída com muito entusiasmo, né? Seguindo os passos da Alice Meffer, né? Professor Manfroy. Bom, eu quase que estava no caminho do Flávio Fux, de não falar por não ser tomado por uma emoção, às vezes, forte, né? Porque eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, você sabe disso, desde 1985, e quando vi o título da tua conferência, eu fiquei não sabendo bem para que lado você ia andar, porque, conhecendo os seus trabalhos, eu fiquei preocupado que você fosse levar para o lado epidemiológico e as outras questões da pesquisa, né, essa dúvida toda do que vai ser o médico no futuro. Mas, pelo contrário, você pegou a essência da questão da história da mulher e da tua história. E quando se fala em público, você fala do coração, são as que mais surgem com mais valor, com mais vigor. E elas ficam de modelo e de exemplo, então, para quem está começando, como algo muito mais forte do que se não tivesse feito uma conferência do nível de tua competência que tem hoje. Sobre a história, eu acabo de escrever o primeiro capítulo de um romance que vai durar 10 anos, que começa em 1877 e termina em 2000. E o primeiro capítulo, que devia ter 40 páginas, se transformou num livro de 300 páginas, tal a riqueza que tem, que se encontra dentro do que tu trouxeste aqui em capítulos, né? E citaste essas figuras extraordinárias que deram esse aspecto de desenvolvimento da medicina e da conquista da humanidade de viver entre 40 anos do início do século passado para quase 80 agora, né? Eu fiquei muito contente e emocionado e te agradecer imensamente, como disse a Tânia, pela manhã maravilhosa que tu propiciaste. Obrigado, professor. Professora Schutt. Não podia deixar de agradecer, cumprimentar e agradecer a doutora Maria Inês pela bela conferência. E eu também diria que a bagagem que ela tem, do ponto de vista de informações científicas para apresentar, seria provavelmente a tentação de eu usá-la nesse momento numa aula inaugural na Faculdade de Medicina. Na realidade, ela optou por este outro caminho que é realmente o essencial, porque dentro deste fluxo da investigação, na tecnologia, nós já temos um impulso bastante grande e um apoio relativamente alto e
e uma ansiedade de ir por este caminho. Mas o que a gente tem visto é que este caminho não está nos levando, nem a nós profissionais, nem aos pacientes, a ficarem satisfeitos com a profissão médica e com aquilo que nós exercemos, com a nossa prática. E ela, quando mencionou várias vezes o Bernard Laun, que eu realmente acho que é uma pessoa extraordinária, meu amigo, em 2003, ele me fez uma pergunta num café da manhã, perguntando: Axute, por que eu tive sucesso no início da década de 80, com os médicos contra a guerra nuclear, que mobilizou gente em todo o mundo e que, inclusive, teve um impacto político nos Estados Unidos, que terminou com o projeto da Guerra das Estrelas, que envolvia muitos interesses e muito dinheiro. E por que agora, quando eu tento trabalhar numa humanização da medicina, tento lançar essas mensagens e faço esse trabalho que ele tem feito através da internet, por que os médicos não se mobilizam e a gente tem tão pouca gente? Naquela época, o Procor, que era a lista da internet, tinha 300 e poucos aderidos. Hoje tem bastante mais, mas ainda está longe de... Então, eu também não sabia qual é a resposta que ia dar. E na realidade, hoje eu estou convencido que a crise, naquela época, ela estava muito evidente. Quer dizer, havia um risco de uma guerra nuclear e ameaçava todo mundo e tudo que todo mundo tinha construído. E o que está acontecendo na medicina hoje é que a gente não está reconhecendo a crise ainda. E tem muita gente, e quem tem a liderança, está muito satisfeito com o lugar que conseguiu e com os benefícios que está obtendo, e então quer manter a mesma coisa, não quer transformar nada, acha que não precisa transformar. Então, acho que a tua mensagem, alertando para isto, é alguma coisa como: hoje todo mundo caiu quando viu a crise financeira internacional, todo mundo ficou evidente que havia uma situação completamente anômala e que ninguém reconhecia, estava todo mundo contente com a história. Mas é preciso agir antes que a crise se torne evidente. E eu acho que a tua mensagem é muito importante para alertar toda essa turma nova que vem aí e que nós precisamos deles para fazer a transformação. Muito obrigado, Maria Inês. Olá. Eu queria agradecer aos colegas pelos comentários e fazer um depoimento final meu, que é de reconhecimento pela parceria que eu tive, afetiva e profissional, com meu marido, Bruce Duncan, que está aqui sentado na primeira fila, e que me acompanhou em toda essa trajetória. Em segundo lugar, eu queria dizer para vocês que a minha intenção real com esta fala hoje foi de dar um grande abraço para vocês, recebê-los muito bem nesta casa, tá? E desejar sinceramente que vocês consigam encontrar a forma de transformar esse sonho de vocês numa realidade. Obrigada. Professora Lúcia. Eu gostaria, eu sei que não quero ser repetitiva, né? O teu nome sozinho já significa muito, né, para todos nós que te conhecemos e que acompanhamos as tuas mensagens e teu envolvimento apaixonado com as coisas. Mas eu acho que realmente, quer dizer, o quanto tu estás de parabéns é desnecessário dizer, porque tu és brilhante. Agora, eu acho muito significativo que o Conselho da Faculdade de Medicina tenha te escolhido, porque isto representa a escolha por um caminho cientificamente correto, levando em consideração a ciência propriamente dita, mas voltado para o humano,
voltado para a pessoa, voltado para o amor. Muito bom. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Nós temos mais 2 minutos da nossa atividade, conforme combinado. A gente faria o desafio de ouvir a manifestação do aluno. É uma provocação que eu sempre faço nessas sessões, né? Eu fiquei intimidado de falar em nome da turma. Eu peço desculpa à turma por falar em nome deles, mas tenho certeza que é a opinião de todos. Agradecer muito à professora Maria Inês, à direção, o conselho da faculdade de nos receber assim, que a gente fica um tanto intimidado de entrar, de enfrentar toda uma nova fase da nossa vida e ser recebidos assim tão bem, de uma forma tão solene e formal, e mesmo lembrando tantas coisas que tenho certeza que para os professores, mesmo para os profissionais, às vezes fica meio esquecido, de lado com os problemas, e que é o fundamental da nossa escolha e da nossa vida e profissão. Obrigado. Muito bem. Uma salva de palmas para ele. Bom, eu acho que então nós encerramos com a palavra do aluno, né, professor? Essa atividade. Muito obrigado e até o próximo semestre. Muito obrigado, professor.